as coisas que são importantes, e é importante para qualquer ser humano, em qualquer projeto, em qualquer tarefa, em qualquer trabalho, é a confiança. Confiança vai determinar se a gente ganha ou perde, se a gente vence ou é vencido, tá? Então, nós vamos ter a possibilidade, né, de olhar para o texto da palavra de Deus, do Salmo 46. E desse salmo, que é escrito pelos filhos de Asaf, não só o 46, como também o 47, o 48, filhos de Asaf eram cantores no templo, adoravam a Deus, glorificavam a Deus, rendiam ao Senhor honra e glória, né? E esses irmãos queridos, eles usavam das canções de Israel para refletir sobre as verdades, né, que criam, e para contar dos feitos maravilhosos de Deus junto à história do seu povo. E algo que eles vão manifestar para nós, né, e para o povo de Israel naquele tempo, é a confiança. Não a confiança em si mesmo, que já pode nos levar a algum resultado, mas a confiança em Deus. A importância de se confiar no Senhor. Então, nós estaremos meditando também nessa noite, né, falando sobre a nossa confiança no Senhor. Quanto é importante colocar em Deus a nossa confiança. É um cântico, o cântico da confiança. Eu vou ler, os irmãos vão acompanhar. Salmo 46. É um salmo conhecido, porque é um salmo de onde vem muitas canções, né, que nós cantamos às vezes aqui no templo, de onde saem poesias, de onde vem a inspiração para muita gente, para muitos homens e mulheres de Deus no decurso do tempo da história, no exercício da fé, para vencer também as suas lutas, para transpor os seus momentos difíceis. É um salmo conhecido. Que Deus possa, de fato, se tornar o nosso socorro, a nossa fortaleza, o nosso refúgio, diante dos tempos difíceis, dos intempéries, né, da vida, tá bom? Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejam, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada ou das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está convosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Seja o Senhor gracioso para nos abençoar, através da sua palavra, ela possa encontrar em nós corações prontos para receber essa preciosa semente, e que a semente da palavra de Deus produza bons frutos na nossa vida e em nosso favor também. Queridos, é um cântico de 3 estrofes, 1 a 3, 4 a 7, 8 a 11. Para cada estrofe, como nós cantamos aqui os nossos hinos, os nossos cânticos, há um estribilho, há um coro. O coro está no verso 1, no verso 7, no verso 11. Você vai encontrar a mesma expressão, dizendo que Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ou você vai encontrar, né, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ou vai encontrar ainda no verso 11, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. É o estribilho de versos que declaram algumas verdades que nós queremos destacar para os irmãos,
que fala ao nosso coração e que, quem sabe, vai ajudá-los também, em razão do tempo, da sua luta, da sua dor, do seu desafio, na realização do seu trabalho. Acho que não está indo aqui, viu, Rebeca? Agora foi? Deixa eu ver. Aí, obrigado, viu? Muito bem. Primeiro, é preciso ter confiança em meio ao caos. Uma das realidades da vida humana que o salmista destaca é a presença da adversidade. Algum dia, em algum momento, em algum período da vida, a dificuldade vai chegar. Eu posso dizer diferente. Em todo o tempo da nossa vida, há algum desafio, alguma dificuldade em alguma área do nosso viver. Às vezes mais intensa, mais forte. Uma tempestade que bate mesmo com ímpeto contra a nossa casa, contra a nossa saúde, contra a nossa fé, contra o nosso bom relacionamento com as pessoas, ou bom desenvolvimento e eficácia no trabalho. Algum empecilho, algum obstáculo, chega para a gente. Algo que exige um pouco mais de nós, um pouco mais de atenção, um pouco mais de empenho, um pouco mais de dedicação, que exige às vezes o nosso padecer, o nosso sofrimento, gera dor, mas pode ser tão intenso que pode gerar o caos, pode levar à ruína, pode nos lançar no fundo do poço, pode começar devagar, como uma tempestade que vai se formando, e pode se dissipar sem chover, mas pode ser que ela venha, e venha com muita força, e venha por muito tempo. O que o salmista entende, o que ele percebe, e que ele declara nesse cântico aqui, é que nós precisamos de expressar confiança em Deus. Esse é o cântico da confiança. Por quê? Porque na vida é certo viver tempos de dificuldades, tempos de desafios, tempo de dor, tempo de perda. Nem sempre o momento é de paz, às vezes é de guerra. Nem sempre, às vezes, é de lucro, às vezes é de perda mesmo. Nem sempre você conquista, nem sempre você vence, às vezes você perde, e às vezes você perde algumas batalhas. Nem sempre há colheitas, há um momento da sequidão, do deserto, tempo de escassez de recursos. Então o salmista sabe que o mundo em que vivemos, na vida que temos, nos anos que passam, nos dias que correm, o ser humano está sujeito a viver dificuldades, que pode nos levar ao caos, fazer perder, ver em ruína tudo aquilo que você construiu, se empenhou por tanto tempo, de uma hora para outra, se perder. O bom nome que você tinha, de repente ser enxovalhado num monte de falácias, num monte de mentiras, soltas por aí, para os seus amigos, para os seus vizinhos, pela internet, para o mundo afora. Toda a confiança que você ganhou, virou desconfiança agora. Ninguém veio te perguntar se é certo, se é errado, se é verdade, se é mentira. Já estão te julgando, e você já está recebendo já de volta, né, o revés, de uma situação que você nem merece. A injustiça que às vezes vem contra o ser humano, contra qualquer pessoa. Às vezes é a violência. Você não é violento, mas você sofre a violência daqueles que são maus, são perversos. Então, o salmista fala dessas coisas, tá? E ele as menciona com muita convicção. Mas quando fala disso, ele fala: Deus é o nosso refúgio. No perigo, é a força que pode nos levar, ou levar a nossa vida para finalidades construtivas. Apesar de passarmos por problemas, apesar de sermos visitados pela aflição, apesar de nascer no nosso coração o temor, alguma causa, algum motivo, temos que ter a certeza de que podemos nos refugiar no Senhor diante do perigo. Se alguém nos ameaça, se alguém nos afronta, se alguma situação nos amedronta, se o nosso coração é movido pela incerteza, e a gente já fica já com um temor do que pode nos acontecer, de como a gente vai enfrentar a situação amanhã, de qual vai ser o resultado da resposta que eu vou dar, da atitude que eu vou tomar. Às vezes nós somos tomados por isso à noite, né? Pensando no dia de amanhã, há uma ansiedade tão grande no coração, a gente cria situações, cria circunstâncias que vê o nosso coração se apertando. Não importa se é perigo, não importa se é aflição, se é luta, se é perda, se é dor.
Nós temos que nos refugiar no Senhor. E temos que buscar força nele para seguir adiante, para cumprir as finalidades, aquilo que a gente pretende fazer. Então, no Senhor há consolo, há conforto, diante das nossas preocupações. Ele levanta essas verdades e vai dizer: portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne, ainda que os montes se abalem, ainda que as águas tumultuem e espumejem, ainda que na fúria os montes se estremeçam. Então uma coisa muito grandiosa está acontecendo. Ele usa dos fenômenos naturais para manifestar, para usar como figurativo. A terra está se abalando, os montes estão tremendo, as águas estão enfurecidas, o mar está bravio, e o nosso barco está lá, no meio do mar da existência, enfrentando a tempestade. Mas ainda que isso tudo aconteça, esses fenômenos todos aconteçam, que essas coisas todas surjam, que a terra parece que está entrando em colapso, que o mundo está girando aí, indo de mal a pior, nós podemos confiar no Senhor, nos refugiar no Senhor, nos proteger do perigo junto ao Senhor, ter do Senhor força para transpor os obstáculos, para vencer as lutas, para alcançar o propósito, para realizar o sonho, o projeto, para aplacar a dor, para ver o nosso coração consolado, para vencer a tristeza, para retomar a esperança e a alegria. Então ele está dizendo: do Senhor vem socorro, do Senhor vem consolo, do Senhor vem proteção. Eu quero lembrar o texto de Romanos capítulo 8, é um momento em que a igreja cristã passou por muita adversidade. A igreja se encontrava no mundo, onde o mundo, ou para o mundo, ser discípulo de Cristo, ser cristão, era algo que trazia muita perseguição. O fato de você se declarar cristão, fazia com que o Império Romano entrasse na sua casa, tomasse os seus filhos, as suas filhas e os vendesse como escravos, fechasse o seu comércio, o seu negócio, pegasse as suas mercadorias todas, doasse para alguém ou guardasse nos cofres de Roma, e não deixasse mais você com nenhum alvará de liberdade, de possibilidade de vender qualquer mercadoria. Ela entrava no seu terreno, tomava a sua colheita, queimava a sua casa, arrastava você por cárcere, aprisionava, determinava que você negasse o nome de Cristo. Se você não fizesse açoites, e se não negasse o nome de Cristo, morte, muitas delas por crucificação, algumas por espada romana. A igreja vivia tempo de aflição, tempo de dor, tempo de sofrimento, tempo de perseguição, tempo de açoites, prisões e morte. O apóstolo Paulo escreve à igreja que está em Roma, capital do império, com certeza onde a ameaça é maior, porque é a capital do Império Romano, está a sede do Império Romano, é onde mora, onde vive, onde por maioria do tempo está o imperador romano, que não quer que você declare que ninguém, nem nenhuma outra pessoa é Senhor, senão César. E a igreja está sofrendo essas perseguições que eu mencionei. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos capítulo 8 para falar do amor de Deus. Ele não nega a perseguição, ele não nega a aflição, ele não nega a dor, ele não nega as mortes, ele não nega tudo aquilo que a igreja está vivendo, o caos que está estourando, as bombas que estão estourando, a perseguição que está pressionando. Ele não nega os riscos que a igreja corre, que cada cristão corre, de ser preso, açoitado, de ver a sua filha ser vendida como escrava, de ter as suas colheitas tomadas. Ele não nega nada, mas ele afirma uma grande verdade: se o Senhor é por nós, quem será contra nós? E ele diz do amor de Deus, amor do qual nada e nenhuma situação ou circunstância pode nos separar.
Ele vai dizer: porque eu estou bem certo de que nem vida nem morte, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisa do tempo presente, nem coisa que estão por vir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus para conosco. O Império Romano não pode, a prisão não pode, os açoites não podem, as injustiças não podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando esses irmãos escrevem este salmo, eles trazem no coração, na alma, a mesma certeza. O judeu pode passar por muitas coisas, pode ser afligido por muitas guerras, pode ter a sua casa tomada, pode ter o seu país invadido, podem levar cativos os nossos filhos, mas uma coisa eles não podem tirar de nós: a nossa confiança no Senhor. E a nossa confiança no Senhor faz com que a gente possa ver em Deus o refúgio que a gente precisa, a saída que a gente espera, o socorro que nós necessitamos. E nada, em nenhuma situação ou circunstância, e ninguém pode tirar isso de nós. Não importa se a terra está transtornada, não importa se o mundo resolveu se abalar, nós que confiamos no Senhor, seguimos seguros no Senhor. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o nosso socorro na angústia, socorro na tribulação, em meio ao caos, em meio aos desafios, em meio à dor, à incerteza, à dificuldade, à tristeza. O nosso socorro vem do Senhor. Nele está a nossa confiança. A confiança é tudo. Ela determina se a gente vai vencer ou perder, se a gente vai suportar e superar, ou se a gente vai naufragar, sucumbir. Confiança em Deus deu muitas vitórias a Israel. A confiança em Deus fez Israel se levantar de muitos montouros, destruição de cidades, destruição da capital, destruição do povo, levado cativo pelos assírios, pelos babilônicos, pelo medo persa, pelo romano. A confiança em Deus, o salmista diz, é o que faz a diferença, é o que nos mantém de pé, é o que nos dá esperança. Um Deus maior do que as adversidades. Segunda estrofe. E aí, ele vai começar a lembrar a Israel de coisas contrárias à braveza do mar. Porque nós podemos ver que há uma expressão muito preciosa quando surge aí as adversidades. É o termo portanto. Na primeira estrofe, né? Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Verso 2. Ainda que, e portanto, traz a expressão daquilo que pode amedrontar, aquilo que pode afligir, aquilo que pode fazer sofrer. Se refere a mares revoltos, se refere a montanhas que tremem, se refere a ventos impetuosos que sopram contra a nossa vida, contra a nossa existência, contra os nossos planos e projetos. Se refere a situações difíceis, duras, de aflição, de dor, de perda, que eu, que você passamos. Mas ainda que essas coisas surgem para nós, e podem surgir, e podem vir de forma intensa em alguns momentos, mas estão sempre presentes de alguma forma em todo tempo. Quando não é preocupação com a filha, é com a finança. Quando não é com a finança, é com o trabalho. Quando não é isso, é um relacionamento que se arranhou com alguém. Quando não é isso, é um pecado que surgiu, e de repente você tem que lidar com aquilo, e tem que vencer aquilo, para crescer na sua espiritualidade, no seu bom serviço, ao nome de Deus e ao reino de Deus. E um desencontro no casamento, e um desentendimento no lar, e uma incerteza na vida, e um momento que te pede muito mais daquilo que você pode dar, diante das situações e das circunstâncias que você vive. Tempestade vem. Portanto, ainda assim, ainda que ela venha, há no nosso coração a certeza de que nós podemos confiar no Senhor. Então, irmãos, irmãs, um Deus maior do que as nossas adversidades. A forma como você enfrenta as lutas,
as dores, as perdas, a forma como você enfrenta a tempestade, define, tá? Define de verdade quem é Deus para você. Como você vê o Senhor. É no tempo da prova, no tempo da adversidade, que de fato manifestamos quem é Deus para nós. Porque nós podemos nos lembrar, né? De que foi essa uma expressão e um desejo que Cristo manifestou, né? Ele quer saber que tipo de confiança os discípulos têm no Senhor. E a pergunta é: vocês creem em Deus? E você vai descobrir que todo ser humano crê em Deus. Acredita num Deus. Acredita no Deus de Israel, ou acredita em outro Deus criado pela sua imaginação humana, ou pela imaginação humana de algum ser humano, de algum grupo da sociedade bem criativo. E aí ele vai dizer assim: até os demônios creem e tremem diante de Deus. Até os demônios creem e tremem. Acreditar que Deus existe não é o bastante, é isso que ele está querendo dizer. Sua confiança em Deus tem que ser além disso, e além dessa certeza de que Deus existe. É a confiança para, na adversidade, ter no coração a paz, para entregar ao Senhor a sua vida, ou o curso da sua vida, no tempo da adversidade. Quando a tempestade surge. Quando as nuvens negras se acumulam na cabeça. Quando a noite escura de alma vem para você. Quando a incerteza é muito grande e você se sente inseguro, insegura para continuar. A forma como você age e reage diante do tempo difícil é que demonstra para mim, ou até para você mesmo, quem você acredita que Deus é. Então tem essa imagem aqui dizendo: nós pensamos que o nosso problema é grande e esquecemos da grandeza, às vezes, do nosso Deus. Porque nós nos atemorizamos e paralisamos. Ficamos sem saber o que fazer, sem agir, amedrontados. Porque não confiamos no cuidado, na proteção, no refúgio, na fortaleza, no socorro que Deus é. E pode ser para aquele que nele confia, para aquele que nele espera. E achamos que a situação é grande demais, o problema é grande demais, se complicou demais para o nosso Deus. Isso é claro na visita que Deus faz, que Cristo faz a Lázaro depois que ele está sepultado. Para Marta e Maria o problema ficou grande demais. Se chegasse antes, meu irmão não teria morrido, mas chegou depois, agora ele já está morto. Cristo falou: quem crê, ainda que esteja morto, viverá. Crês? E ele vai diante do túmulo e Lázaro sai para fora. O que é difícil para mim, não é difícil para Deus. A tempestade que me amedronta, que me apavora, Cristo pode vir andando tranquilamente sobre ela. Que me mete medo pode estar debaixo dos seus pés, no controle da sua voz. Ele ergue a voz, o vento e o mar lhe obedecem, a tempestade cessa, a bonança retoma. Nosso Deus é maior que a nossa adversidade. Ele é capaz de tomar o sol assim, na ponta dos dedos. Ele criou, ele fez, pertence a ele. E o texto vai lembrar que ele tem o domínio das nações nas mãos. E que ele é aquele que pode fazer cessar a guerra. Quebra os arcos, né? Queima os arcos no fogo. Então, qual é o tamanho do nosso Deus? Qual é a grandeza do nosso Deus? Nós cantamos aqui, né? A grandeza da bondade de Deus. Não importa a situação, a circunstância.
A bondade de Deus nos seguirá. Tão grande ou quão grande é o meu Deus. É em razão da confiança que temos em Deus, que damos o nosso passo na direção da vitória ou na direção da derrota. Porque achamos que Ele pode nos ajudar, ou achamos que a situação já se complicou muito para Ele fazer. O que é impossível para mim, ainda é possível para o Senhor. Eu não realizo milagres, e eu posso muito pouco, mas o nosso Deus é o Deus que tudo pode. Quem pode impedir o agir da sua mão? Quem pode resistir ao agir da sua mão? Ele levanta reis, Ele destrona reis. Ele os estabelece no trono, e Ele os derruba quando quer. Os reis da terra, os reinos da terra estão nas suas mãos. Ele tem o controle do tempo, Ele tem o controle de tudo. Nós sabemos que Deus é assim, mas nós temos que manifestar essa confiança quando a tempestade bate à nossa porta, quando a dor, quando o sofrimento vem junto à nossa casa, quando a situação fica demais para nós, e a gente sabe que está muito acima daquilo que a gente pode fazer, e a gente tem que continuar acreditando, orando, buscando ao Deus que tudo pode, acreditando de que o meu Deus, Ele está acima, e Ele é maior do que qualquer adversidade. O mundo está estourando por aí, 1000 caem à minha direita, 10.000 à minha esquerda, eu confio no Senhor, não sou atingido. Há um agir de Deus, mas para aquele coração confiante. Algumas expressões aqui que a gente tem que entender, né? Primeiro, fala, é como o rio, o verso 4, né? Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Está falando de Jerusalém, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Está gerando um contraste entre o furor do mar e a calmaria do rio. Não sei se você já esteve em alto mar, pode ser que sim. Eu nunca peguei uma tempestade em alto mar, mas eu já peguei alguns ventos procelosos. E já tive que fazer uma viagem de volta, né? Que estava em pescaria, com um ventinho soprando contra, né? O medo que dá na gente, o receio que dá. Só encontra controle na nossa confiança em Deus. Deus vai me levar com segurança, eu vou descansar nas mãos dele. Porque as embarcações são pequenas, e qualquer vento apresenta risco à viagem, quando o mar está bravio. Se você vai pelo alto mar, você consegue perceber a fúria das ondas. Se você está no rio, mesmo ventando, você pode navegar tranquilo. O retorno para casa é muito mais seguro, é muito mais fácil. E o salmista começa a mostrar o contraste. Se o mar te apavora, sua confiança em Deus vai te levar às águas tranquilas do rio. Agora, em Tebas há rio. Na Babilônia também há rio, Tigre e Eufrates. Em Jerusalém, há rio lá, bispo. Em Jerusalém não tem rio, na cidade de Jerusalém não. Mas o texto diz, há um rio, na cidade santa. Está se referindo à presença de Deus. Demonstrando que tudo pode estourar em volta da cidade. O mundo pode estourar. O vento pode soprar forte. O Senhor está no meio dela. Ele ajudará desde antemanhã, desde o raiar do novo dia, desde o raiar da nova aurora. Se há um perigo, o amanhecer demonstra que o perigo foi embora. A segurança vem, a confiança vem, porque a noite passou. E em Jerusalém não há mares revoltos, fora dela sim. Em Jerusalém há o rio de paz, há um rio de tranquilidade, de serenidade, marcado e estabelecido pela presença de Deus.
A presença de Deus é suficiente, é o que o salmista está dizendo. Se lá fora há um mar revolto, na nossa alma, na nossa vida pode existir a presença de Deus. E só a presença de Deus e a proteção divina que a presença de Deus traz pode promover esse estado de tranquilidade, de segurança que a gente precisa para transpor as adversidades, para enfrentar os temores do nosso coração e da nossa alma, para passar pelo tempo da aflição, que tira de nós o sono e que traz lágrimas ao nosso rosto, que nos faz perceber às vezes de que não vai dar, a ponto de promover uma insegurança tão grande que a gente nem tenta, e se dá por vencido ou por vencida, diante das situações, diante das circunstâncias, naquele problema, naquele desafio que de repente surgiu. O salmista está dizendo, a aflição é real, mas a presença de Deus é suficiente para trazer paz e segurança para o nosso coração. Para a gente não naufragar, não sucumbir diante da tempestade, não desesperar, mas manter viva a esperança, não se entristecer de forma contínua, né, e profunda, mas se alegrar por saber que Deus está conosco. Há uma presença, há uma companhia. E Ele vem como aquele rio na sua tranquilidade. Quando se fala, irmãos e irmãs, de novo céu, de nova terra, de nova Jerusalém, no livro de Apocalipse, uma das coisas que é mencionado é, lá o mar não existirá. Não é uma expressão literal de que o mar, que é tão bonito, que você gosta tanto, não vai ter no céu. Eu não sei se vai ter ou se não vai ter. Pode ter. Mas o mar ali representa os momentos, os intempéries da vida. As tempestades que vêm, que assopram, que assolam a existência de qualquer ser humano. Mas você lê com muita tranquilidade que vai haver rio na Nova Jerusalém. Rios de ouro, ou rios de águas cristalinas, que tem plantado sobre as suas margens árvores da vida, com fruto e folhas, frutos para conceder vida eterna, folhas para trazer todo tipo de cura. É uma expressão também figurativa, para mostrar que lá você vai viver para sempre, e viver bem, e viver com gozo, e viver sem qualquer dano do pecado. Mas se você chegar no céu e encontrar o mar que você tanto gosta, não fala, o pastor falou que não ia ter. O mar lá é figurativo. Você não vai encontrar a dor que você encontra aqui, a luta que você enfrenta aqui, a dificuldade com a qual você se depara aqui. Mar, na Bíblia, muitas vezes se refere a aflições. Deus está dizendo, quem vive comigo aqui, e tem da minha companhia aqui, recebe a tranquilidade, a serenidade, a segurança, que faz você conduzir o seu naviozinho, o seu barquinho, no rio da boa existência, longe do furor dos mares, no caminho do novo céu, da nova terra, aonde o mar não vai existir para você. As aflições, as lutas, as dores, as incertezas não vão estar. Paz da cidade de Deus, ao passo que fora dela, continua o transtorno, continua o conflito, continua a luta, continua a guerra, continua a incerteza, mas você não. Você está vivendo a paz que excede o entendimento humano. Você está sendo visitado pelo Deus Todo-Poderoso. Você está sendo alvo do cuidado do Pai Celeste, que sabe dar boas dádivas aos seus filhos. Socorro divino faz raiar a aurora do livramento e dissipa a noite do perigo. Ele te abençoará, Ele te ajudará desde antemanhã, desde o início de cada dia, desde o raiar de um novo dia, de um novo momento, de um novo tempo de existência para você. A presença de Deus é suficiente. Contemplar o Senhor para confiar. Terceira estrofe. O poder de Deus controla todo o movimento das nações.
Vinde contemplai as obras do Senhor, verso 8, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. O poder de Deus, que controla tudo e todos, que quebranta o coração de quem quer, que amolece o coração de quem deseja. O movimento das nações, apesar dos governantes pensarem que estão conduzindo, o Senhor está conduzindo todas as coisas. E Ele pode dar um basta. Ele pode aplicar a justiça. Ele pode destronar esse rei. Ele pode estabelecer um outro governo. Não importa a nação, não importa o tempo. O poder de Deus é que controla tudo. Ele é Senhor dos senhores. Ele é exaltado entre as nações. No campo de batalha, a vitória é completa. É mencionado aqui as guerras, as lutas, né? Que geram sempre aflições, que geram sempre perdas, que geram sempre choro, que geram sempre incerteza, que geram sempre necessidade. A guerra produz isso tudo aí. Nunca é boa. Mas o Senhor faz cessar todas as batalhas, todas as guerras da nossa vida. Ele se faz presente no campo de batalha. Ele atua em favor dos seus servos. Ele nos ajuda. Ele nos dá vitória. Vitória completa. Vitória plena. Vitória para sempre. Vitória sobre o pecado em Cristo. Vitória sobre a morte em Cristo. Vitória para a nova vida, no porvir, sem fim. Vitória para estar com Ele, para reinar com Ele. Para ver todas as coisas passarem. Porque tudo isso vai passar. Até o dia mais negro, o dia mais duro, o dia mais difícil. A dor mais aguda, vai passar. Por graça de Deus, que prepara para nós nova vida. Vida eterna, vida de paz, vida para sempre com o Senhor. Esse texto que nós lemos, Salmo de número 46, é chamado também de o Salmo de Lutero. Martim Lutero tinha as suas aflições e as suas perturbações de fé. Depois ele passou por um turbulhão de problemas, de conflitos, por causa do mover da Reforma Protestante, 1517. Ele escreveu contra a igreja e contra os dogmas da igreja que estavam contra a palavra de Deus, querendo que a igreja se reformasse e voltasse à luz das Escrituras, em obediência às Escrituras. A igreja não aceitou seus escritos, pelo contrário, fez repensar, reler, e queria que ele negasse os seus escritos. Ele disse: se vocês provarem que eu estou fora da Escritura, eu nego. Não foi provado, ele não negou. Mas ele temia a sua morte. Porque ele sabia que a igreja estava agora o perseguindo e queria fazê-lo calar. Já tinha dado por silêncio, já havia calado 200 anos antes John Wycliffe. Um outro arcebispo da igreja, que pregou contra ações da igreja, em favor das Escrituras. Já havia sido preso, ficou preso até a morte. Depois eles já haviam agido contra João Hus, 100 anos antes de Lutero. Esse foi preso, depois foi queimado vivo na praça pública, para servir de exemplo aos hereges. Lutero sabia que a igreja estava para fazer com ele o que fizeram, com João Wycliffe, com João Hus e com tantos outros da história que a gente desconhece. Ele foi tomado por um grupo de amigos de um rei, Frederico da Saxônia, que o guardou num castelo. Ele ficou refugiado lá. A história diz, a história de Lutero, que esse era um dos textos favoritos dele. Esse salmo, com a ação de proteção, de guarda, do guardar do Senhor da sua vida, naquele castelo, inspirou Lutero a escrever o hino Castelo Forte, que você conhece bem, 155 do nosso cenário.
onde ele fala das aflições da vida, causadas pelas perseguições da igreja, causadas pelas armadilhas do inimigo, as tentações do diabo, causadas por sua natureza inclinada ao erro, ao pecado, que gera danos, que o distancia de Deus, que traz as trevas e a escuridão sobre o seu viver. Ele se refere a Deus como um castelo forte, uma fortaleza, refúgio bem presente na angústia. O hino Castelo Forte é um hino de Lutero, inspirado nesse texto. Confiança de um homem no tempo da aflição. Quando John Wesley estava para morrer, diz a história que ele se firmou diante da morte, observando esse texto. Salmo 46. Em razão da aflição da morte, ou da aflição que a morte pode trazer sobre alguns. Pelo fato de termos que prestar conta a Deus de tudo que fizemos. A angústia de partir dessa vida, sem a certeza da sua salvação em Cristo. Que John Wesley, grande pregador, metodista, se voltava a este salmo com frequência, para expressar a sua confiança no socorro bem presente de Deus diante da tribulação. E na certeza que Davi tinha também quando escreveu o Salmo 23, ainda que ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, tu estás comigo. A presença de Deus é que vale. A companhia de Deus é que acalma o coração e a alma. É Ele que traz paz no tempo da aflição. O mundo está estourando. No nosso coração há um rio, cujas correntes das águas nos levam a tranquilidade e paz. Confiança em Deus. Então, algumas questões que eu quero que você fortaleça aqui antes de deixar esse tempo. Primeiro, abandone sua agitação, reconheça, eu sou Deus. O verso de número 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O problema e a dificuldade para nós é nos silenciar. Aquietar significa silêncio, quietude. Nós falamos muito e ouvimos pouco. Nós achamos que sabemos muito e buscamos pouca instrução de Deus para a vida. Nós não nos aquietamos. Nós queremos tomar as rédeas. Nós queremos estar no controle, nós queremos resolver o problema. E padecemos, e sofremos, e remamos, e desgastamos a nossa vida, e o nosso esforço, e o nosso empenho, e não chegamos a lugar nenhum. Batemos a cabeça na parede, porque achamos que sabemos mais do que Deus. Queremos ir pelo nosso caminho, queremos fazer do nosso jeito. O salmista está aprendendo a um Deus que vem ao nosso encontro, cuja presença pode nos dar tranquilidade e paz. Mas a gente prefere seguir sozinho. A gente prefere resolver do nosso jeito mesmo. Mas o conselho do salmista é: aquietai-vos. Silencie a sua boca diante de Deus. Aquiete o seu coração. Confie em Deus. Espere, ó Israel, no Senhor. O problema é que nós temos dificuldade para esperar. Cada dia, cada ano que passa, fica mais difícil a gente esperar. Lá atrás, os nossos avós, os nossos pais até esperavam um pouquinho mais. O mundo era menos corrido, era menos agitado, a agenda era menos cheia. Hoje você corre para ver se dá conta de tudo e descobre depois que ficou muita coisa sem fazer. O mundo é agitado. O negócio é no agora. Mas, irmãos, Moisés esperou 40 anos para ser preparado para o Senhor, para conduzir o povo até o deserto. Depois ele aguardou mais 40 anos para herdar a terra prometida, para saber que o povo ia herdar.
e nós não temos quietude 4 minutos. Tirarmos para quietar o nosso coração, para nos quedar diante de Deus em oração, 4 horas você vai achar que é um absurdo. Mas Jesus se retirou 40 dias e 40 noites, sendo Ele Deus, para se preparar para uma missão a qual Deus lhe confiou, para Ele ter coragem, para Ele ter resiliência, para Ele cumprir a obra para a qual Ele foi enviado, consumou na cruz do Calvário. Mas há um quietar diante de Deus, um silenciado de lábios, um aguardar do Senhor para dizer: diga ao povo que marche, agora nós vamos marchar, agora nós vamos atravessar, agora nós vamos seguir nesse mar, vamos passar por ele a pé enxuto. Abandone a sua agitação, reconheça que o Senhor é Deus, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deixa eu voltar aqui. Existe o conforto de Deus para o tempo da angústia. Essa é a segunda verdade que esse texto traz para nós. Existe angústia, existe dor, existe sofrimento, mas existe um agir de Deus para nós. A nossa confiança em Deus vai determinar se a gente vence ou se a gente é vencido diante da angústia, diante da dor, diante do sofrimento, diante da incerteza, diante da aflição, diante do desafio. Confiança em Deus é tudo. Enquanto o mundo se abala, e o mundo tem se abalado, enquanto o ser humano se preocupa com as coisas que vão acontecendo no mundo, os santos vão recebendo da proteção de Deus, do socorro que o Altíssimo pode dar. O Deus dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nós vamos orar. Vamos reconhecer diante de Deus as aflições, as lutas, as dores, as preocupações, as angústias, que tiram de nós o sono, que inquietam a nossa alma, que enchem os nossos olhos de lágrimas. Você pode estar passando por uma situação assim, você pode estar preocupado por algo que você tem que passar essa semana, tem um restante de ano aí para viver, né? Pode ser que as nuvens negras estão se acumulando, ou a noite está ficando escura demais para você. Existe conforto, existe consolo em Deus. Aquiete o seu coração na presença de Deus agora. Enquanto o mundo se abala, nós buscamos a proteção que Deus dá, cuidado que Ele tem. O socorro que Ele se torna.